Hoje é dia 22 de maio e vamos para o nosso devocional da manhã em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 107, versículo 7. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escrito ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50, e dos 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etã, 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, 90. No caso de Asaf, embora fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos organizados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam no título como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século V a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos seus locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos serem ocorridos. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, os salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam as diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante da coleção Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético, que apresenta um contraste entre dois segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos do 145 ao 150, cânticos de ação de graças do 30 ao 32, salmos de lamento 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia, salmos reais, o 2 e o 110, a quais são a respeito do rei terreno de Israel, salmos de entronização 96, 98, os quais celebram a realeza do Senhor, salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento, salmos de sabedoria ou didático 19 e o 119, a quais atendem a ser proverbiais. Deus permitiu, Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto para si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos deles, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior, ainda assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música com o seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Conduze
conduzi-os pelo caminho direito. Salmo 107, versículo 7. A experiência inconstante muitas vezes leva o cristão ansioso a questionar: por que é assim comigo? Busquei a luz, mas eis que veio a escuridão. Pedi paz, mas contemplei o tormento. Disse em meu coração: minha montanha se mantém firme, nunca serei abalado. Senhor, esconda-te tua face, estou atribulado. Ontem mesmo eu podia estender claramente minha posição hoje. Minhas evidências estão ofuscadas e minhas esperanças nebulosas. Ontem eu podia seguir o cume do Monte Pisgah e ver toda a paisagem e me regozijar na confiança da minha herança futura. Hoje meu espírito não tem esperanças, mas muito tremores, nenhuma alegria, mas muita aflição. Isso é parte do plano de Deus para mim? Pode ser uma forma de qual Deus me levará para o céu? Sim, é assim. O eclipse de sua fé, a escuridão da sua mente, fraqueza de sua esperança, todas essas coisas fazem parte do método de Deus para fazê-lo escolher a grande herança de qual logo entrará. Essas provações são para testar e fortalecer sua fé. Elas são ondas que levam você à rocha. São ventos que sopram seu barco mais rapidamente para o porto desejado. De acordo com as palavras de Davi, o mesmo poder pode ser dito de você. E assim os levou ao desejado porto, pela honra e pela desonra, pelos relatos ruins e pelos bons, pela fartura e pela pobreza, que alegria e pela aflição, pela perseguição e pela paz, por todas as coisas da vida e da sua alma é mantida por meio delas. Você é ajudado em seu caminho? Ah, não pense nisso. Não pense, cristão, que suas tristezas são fora do plano de Deus. Essas são necessárias dele. Através de muitas tribulações, nos importam entrar no reino de Deus. Aprenda, então, que por motivo de alegria, o passarmos por várias provações. Ah, fique calma, minha alma trêmula. Espere sua vontade santa e sábia. Eu não posso, Senhor, ver teu propósito, mas tudo vai bem quando feito por ti. E esse é o nosso devocional da manhã. A importância das tribulações, dos problemas. Nós cristãos passaremos por problemas diferentes do que é pregado pela doutrina da teologia da prosperidade, da doutrina triunfalista. Nós cristãos passamos por problemas. O próprio Cristo falou: vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E assim, se você está passando por alguma tribulação, faça essa oração: Deus, por que eu estou passando por isso? E não reclame. Deus, tenta entender o propósito de Deus para essa fase, esse deserto. Então é com essa reflexão que eu termino o nosso devocional da manhã de hoje. Mais tarde, por volta das 8h30, 9 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. E amanhã nós temos o devocional do dia, provavelmente no período da noite, porque amanhã eu tenho aula no Carisma e eu não vou no Legacy. Então eu vou fazer o devocional do dia à noite, igual eu fiz ontem. Então tenha um bom resto de sexta-feira, um bom início de final de semana e até o próximo.